Bom, boa noite, né? Sou João Vitor Santana Cunha, meu parceiro de dupla Leonardo Santos Lemos. Nós iremos falar um pouco da hemostasia e destrinchar um pouco a cascata de coagulação, né? Então, primeiramente a gente tem que traçar a hemostasia, o objetivo da hemostasia, que é interromper os sangramentos provenientes de lesão vascular, para manter, e não só manter, como retomar um fluxo sanguíneo normal. Então, essa resposta hemostática normal vai depender da interação entre a parede vascular, as plaquetas, os fatores de coagulação, no que diz respeito à promoção da coagulação. E também dos componentes fibrinolíticos e dos inibidores de coagulação, que vai evitar a formação de coágulos sem ou além da necessidade, o que pode provocar acidentes oclusivos. Então, na nossa apresentação a gente vai tentar ser bem claro, né, ser até um pouco repetitivo em algumas coisas. Por quê? Porque é assim que a gente consegue fixar um pouco da hemostasia, né? Então a hemostasia vai ocorrer um sangramento, e a partir desse sangramento vai haver a exposição de algumas moléculas a gente vai falando um pouco mais na frente, mas de antemão, através desse sangramento e a exposição, as plaquetas vão começar a aderir e a agregar. Essa adesão e agregação vão formar uma hemostasia primária, que vai estancar o sangramento. É aquela medida fisiológica rápida para impedir que haja muita vazão de sangue. E após não é um evento que acontece um depois do outro, mas de forma simultânea vai acontecer também a hemostasia secundária. Então, rapidamente vai haver o estancamento do sangramento, mas não é só depois que acaba essa hemostasia primária que vai começar a secundária. A primária começa e termina primeiro. Porém, a secundária começa durante a hemostasia primária. E vocês vão entender por quê. E por que é importante que haja essa hemostasia secundária. Então, para passar um pouco desse entendimento da hemostasia, eu vou tentar, primeiramente, resumir todo o processo, para depois vir tentando explicar cada etapa. Então, a hemostasia vai acontecer frente a um dano vascular. Esse dano, de imediato, vai provocar uma vasoconstrição. Essa vasoconstrição acontece não só no vaso lesado, como nos vasos que estão próximos àquela lesão, para que haja uma diminuição do fluxo de sangue e evite que haja uma vazão muito grande de sangue. Além disso, a vasoconstrição vai aproximar as plaquetas da parede do vaso sanguíneo. Então, a partir desse dano, vai haver essa vasoconstrição, diminuição do fluxo e essa aproximação de plaquetas. Por que é importante que haja a aproximação de plaquetas? O dano vascular vai lesar o endotélio, que é a camada que está em contato com o sangue, e vai expor a camada subendotelial, que, dentre outras moléculas, está presente o colágeno. O colágeno as plaquetas possuem receptores para colágeno. Além do colágeno, vai ter a proteína de von Willebrand, que também está ali, além de ser sintetizada pelo endotélio, ela está presente na matriz subendotelial. E tanto o colágeno como o fator de von Willebrand são importantes para a adesão plaquetária. Essa adesão plaquetária vai ocasionar na ativação plaquetária, que vai alterar a forma da plaqueta e vai secretar esses grânulos, né? Os grânulos que são a serotonina, o tromboxana 2, o ADP. A serotonina vai ampliar o efeito de vasoconstrição, e o tromboxano A2 e o ADP vão recrutar mais plaquetas e ativar mais plaquetas para aquele local. Então, vocês podem notar que começa a formar aquela ideia de feedback positivo. Uma plaqueta vai ativando a outra, e por isso é um processo que acontece rápido, porque a adesão de várias plaquetas e várias plaquetas ativando e recrutando várias plaquetas também. Então, além dessa alteração de forma e secreção desses grânulos, vai haver a ativação, que nada mais é do que a ativação do GP2B3A, que nada mais é que o aumento da expressão dessa molécula, que é uma integrina também, como os receptores de adesão, que eu vou falar também mais na frente.
é uma integrina responsável pela agregação plaquetária. Então, as plaquetas ativadas elas possuem muito GP2B3A, porque vai formar pontes de fibrinogênio entre uma plaqueta e outra para formar o agregado plaquetário. Além dessas moléculas, tanto o dano vascular quanto a ativação plaquetária já iniciam o processo da cascata de coagulação. A ativação de plaquetas pela secreção de fosfolipídio plaquetário e o dano vascular pelo aumento da expressão do fator tecidual e da sua exposição na matriz subendotelial. Então, o agregado plaquetário, uma vez formado, vai dar origem ao tampão hemostático primário e a cascata de coagulação, após todos aqueles processos que Léo vai citar mais à frente, vai, por ação da trombina, converter fibrinogênio em fibrina. E no tampão, junto com o tampão hemostático primário, vai formar o tampão hemostático estável, que seria o coágulo. Então, revendo aqui, o dano vascular vai levar à redução do fluxo sanguíneo com exposição da matriz subendotelial, a adesão plaquetária, que vai ocasionar na ativação plaquetária e na agregação plaquetária. Então, todo o processo acontece em volta disso, só que não é um processo tão simples, porque pela complexidade mesmo da formação do coágulo e de como ele deve ser muito bem regulado, acaba se tornando um pouco mais complexo. Então, retomando um pensamento que o professor falou um pouco mais cedo, que muitas pessoas acham que as plaquetas que são pivô, né, nessa hemostase, porém, não consegue, tem que ser dito a importância das células endoteliais para esse processo. As células endoteliais, o endotélio vascular é um dos elementos centrais na hemostasia, porque produzem diversos fatores que modulam a função plaquetária, a coagulação e a fibrinólise. Por exemplo, modular a função plaquetária. Temos ali prostaciclina e óxido nítrico. Essas substâncias são produzidas no endotélio sadio, que evita que essas plaquetas, em condições normais, em condições que não há lesão, não há dano, elas comecem a aderir ao endotélio. Então, essas duas moléculas elas promovem a vasodilatação, além de promover uma inibição da agregação plaquetária por, em palavras simples assim, afastar as plaquetas da parede do vaso. Além de que a própria célula endotelial forma uma barreira, né, entre o sangue e o tecido conjuntivo subendotelial. Então, na coagulação, a célula endotelial ela secreta fator tecidual, que é a tromboplastina, que é um fator que inicia a coagulação, além de secretar o fator de Van Willebrand, que participa da adesão plaqueta-colágeno, plaqueta-plaqueta e no transporte de fator 8. Também participa da regulação, né, desse processo de coagulação com receptor de proteína C, trombomodulina, e é importante por também secretar o ativador de tecidol de plasminogênio, que vai ser convertido em plasmina e promover a fibrinólise ao fim do processo de coagulação. Então, essas células endoteliais vão regular o tônus vascular, vai garantir uma superfície antitrombótica para o fluxo sanguíneo, com a liberação de óxido nítrico, prostaciclina, o fator de ativação plaquetário, que vai ser um fator pró-coagulatório, e a endotelina, que vai promover a vasoconstrição na musculatura lisa ali do vaso sanguíneo. Então, após a lesão vascular, ou com determinados estímulos, podem ser citocinas inflamatórias, as células endoteliais passam a expressar propriedades pró-coagulantes. Então, por isso é importante que haja conhecimento da célula endotelial, porque quando você lesa essa célula, você entra em contato com a matriz subendotelial, que é altamente pró-coagulante. Então, você vê que é um processo muito bem regulado, né? A célula endotelial participa tanto do processo protrombótico como do processo antitrombótico, a depender do ambiente
em que ambiente ele está, um ambiente sadio ou um ambiente lesado. Bom, falando agora da adesão plaquetária, chegando mais a fundo, em circunstâncias normais, as plaquetas circulantes não vão interagir com a parede do vaso, justamente por conta daquelas moléculas que eu citei, que óxido nítrico e a prostaciclina. Porém, após a lesão, elas são capazes de responder rapidamente às capacidades, né, às propriedades trombogênicas de células endoteliais. Então, aqui tem uma tabela com algumas proteínas de adesão, porque a GP2B3A, o complexo GP2B3A, GP1A2A e GP1B 9, que é o que vai se ligar ao fator de von Willebrand, são as que são mais destacadas nesse processo. Porém, as plaquetas elas vão aderir em várias outras proteínas de adesão que estão expostas na matriz endotelial. No entanto, a gente vai focar aqui nessas três primeiras, por quê? Porque elas são as de maior destaque, realmente. Então, resumindo o processo, a exposição à matriz endotelial vai expor essas moléculas, o colágeno e o fator de von Willebrand, que está ligado também ao colágeno, e a plaqueta possui receptores para essas moléculas. Então, o GP1A, por exemplo, ele se liga diretamente ao colágeno. O GP1B vai se ligar ao fator de von Willebrand, que por sua vez vai se ligar ao colágeno. Então, essas duas ligações, principalmente, vão mediar tanto a adesão plaquetária quanto a ativação plaquetária. Por quê? Essas glicoproteínas são integrinas, elas possuem dentro, na parte intracelular, vias de sinalização de vias de sinalização intracelular. Então, essa ligação promove a ativação da célula e vai liberar secretar algumas moléculas, a liberação daqueles grânulos que foi citado no seminário passado, com a liberação de serotonina, liberação de tromboxana 2, que vão promover eventos pró-trombóticos também, que vão principalmente estão envolvidos principalmente no recrutamento e ativação de mais plaquetas para aquele ambiente. Então, além dessa ativação, promove o aumento da expressão do complexo GP2B3A. Esse complexo GP2B3A, além de ser importante nessa ligação aqui com o fator de von Willebrand com o colágeno, ele vai participar também de uma outra etapa mais à frente, que é a agregação plaquetária. Então, a partir dessa ligação, a ligação das glicoproteínas, principalmente a GP1A e a GP1B, ativa as vias de sinalização intracelular, que vai resultar na liberação de produtos responsáveis pela agregação plaquetária e funções importantes na coagulação. Então, essa ligação vai promover também a alteração de forma da plaqueta, que a plaqueta inativa e a plaqueta ativada, como ela fica numa forma como se fosse como se estivesse emitindo pseudópodes, né? Que ela se agarra, ela aumenta a sua área de adesão. Então, alguns fatores químicos aqui listados, né? O colágeno, que é importante para a iniciação desse processo de hemostasia, tem origem na matriz extracelular subendotelial, que é exposta quando há lesão do tecido vascular. Então, é ativado pela lesão, que vai expor aos receptores que existem na plaqueta, e após essa ligação, vai se iniciar a formação do tampão plaquetário. O fator de von Willebrand, que está presente ali na matriz, tem origem do endotélio, dos megacariócitos, e é ativado pela exposição ao colágeno, que vai ligar as plaquetas ao colágeno. A serotonina, que é liberado pelas vesículas das plaquetas, que vai participar da agregação plaquetária, que é ativado pela ativação, liberado pela ativação plaquetária. O ADP, que tem origem nas mitocôndrias, através também da ativação plaquetária e da trombina, que é a trombina que já vai estar mais envolvida mais na cascata, mas ela também participa de várias outras partes dessa hemostasia e tem papel também na agregação. O fator de ativação plaquetária, o tromboxana 2, também são liberados após
ativação plaquetária, o fator de ativação acaba ativando o tromboxana 2 e ambos participam da agregação plaquetária. E além do PDGF, né, que é o que vai participar, que é por meio da ativação plaquetária, mas vai participar do processo de cicatrização, processo de recuperação do tecido. Então, finalizando essa parte da agregação, essa ativação vai ser mediada pela matriz ligada ao endotélio. Então, estamos aqui o GP1B se ligando ao fator de von Willebrand, que vai se ligar ao colágeno. Lembrando que também pode acontecer de ser o glicoproteína 1A se ligando diretamente ao colágeno. Então, essa ligação vai ativar essa plaqueta, vai liberar aquelas moléculas, né, tromboxana 2, ADP, serotonina, e vai haver um recrutamento de mais plaquetas para aquele local. Esse recrutamento vai permitir essa aproximação plaqueta a plaqueta, e como há a ativação de plaqueta, também há ativação e aumento da expressão do GP2B3A. Esse GP2B3A, por que ele é importante para a agregação? Porque ele vai se ligar ao fibrinogênio e o fibrinogênio vai se ligar a outra parte do GP2B3A, a outra GP2B3A em outra plaqueta. Então, ela acaba se ligando umas às outras através de ponte de fibrinogênio, que é uma proteína que está presente no sangue. E como há um aumento da expressão desse receptor, vai haver essa agregação plaquetária. Então, acaba sendo um feedback positivo, né? Uma plaqueta vai ativando a outra e se recrutando a outra e acaba formando um agregado plaquetário. Mediado pela ligação com o fibrinogênio. Então, resumindo os processos de hemostasia primária, primeiro a gente tem essa imagem que acaba mostrando bastante do que eu falei, que é primeiramente o endotélio intacto, vai estar liberando aquelas moléculas que vão acabar por afastar as plaquetas, vai impedir a adesão plaquetária. A partir de uma lesão, vai haver a exposição do colágeno e o início com a adesão plaquetária. Essa adesão vai ativar as plaquetas, vai recrutar mais plaquetas, a liberação desses fatores vai atrair mais plaquetas. Por fim, esse ciclo vai retornar com a agregação plaquetária e vai reiniciar com mais plaquetas, ativando mais plaquetas, até que se inicie o processo de coagulação realmente. Que, lembrando, desde o momento da adesão, já se inicia a liberação de fatores procoagulatórios. E esses fatores já iniciam a cascata, porém, como o nome diz, cascata, ele começa do menos para o mais, ele vai aumentando, até que se torne significante. Então, e também como o processo de hemostasia primária é mais rápido, ele serve para estancar rapidamente o sangramento, então acaba por ser notado mais tarde o processo de hemostasia secundária. Porém, são eventos que acontecem de forma simultânea. Agora nós chegamos na hemostasia secundária. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos, sim. Beleza. Então, aqui nós vamos falar da cascata de coagulação, finalmente. Essa cascata, como o João deu uma introdução para vocês, vai se referir ao processo que leva à formação mesmo da fibrina, da rede de fibrina. E para isso, são necessárias complexas interações entre proteases plasmáticas e vários dos seus cofatores. Então, alguns dos componentes principais dessa cascata de coagulação, a gente elencou para vocês, são as proteínas plasmáticas, seus cofatores, diversas células, né, as células endoteliais, a gente viu o papel indispensável delas para isso, tanto para quando a coagulação não precisa acontecer, como para quando a lesão ocorre e elas indicam, né, para a circulação que essa lesão ocorreu. Células sanguíneas como monócitos também, e, claro, as próprias plaquetas, como o João bem falou, são o pivô dessa cascata aí de coagulação. E os íons, né? Íons, principalmente os íons de cálcio. Os íons de cálcio vão ser bastante importantes porque nós vamos ver nas reações da cascata que vários complexos são formados e que existe também uma sinalização intracelular muito importante.
nas plaquetas, inclusive com vários dos elementos que o seminário passado trouxe para vocês. E tudo isso a gente sabe que envolve cálcio, tanto para a formação dos complexos como para os disparos, né, intracelulares que acontecem no interior da plaqueta. Então, esse sistema é bastante complexo e vai envolver uma série de ativações sequenciais, por isso esse nome de cascata, né? E que vai haver um processo de amplificação biológica, amplificação de vários componentes ali circulantes. E o objetivo disso é que os tampões primários que ainda são instáveis, que João trouxe lá na hemostasia primária, possam finalmente ser convertidos em tampões mais firmes, mais definitivos, estáveis mesmo, para conter e não impedir que novos sangramentos aconteçam. Pode seguir, João, por favor. Então, vamos começar pelo início, né? A primeira etapa que a gente trouxe para vocês é essa de iniciação. A coagulação ela vai ter esse início com o dano vascular, como vocês podem ver lá em cima, né? Se você puder ir apontando, acho que o pessoal vai conseguir acompanhar melhor. Então, a lesão ocorre lá em cima e, com isso, o tecido subendotelial vai expor o seu colágeno, né? E também o fator de von Willebrand circulante vai poder se ligar e as glicoproteínas presentes na membrana plaquetária vão poder se ligar a ele. E assim, com as plaquetas sendo chamadas para próximo do subendotélio, elas vão poder começar a inicializar, né, uma sinalização em cascata e ativar as integrinas que estão presentes nelas. A questão é que esse dano vascular, ele não faz somente isso. Ele, paralelamente a isso, o fator tecidual, que é o fator 3 na cascata, ele, que está presente também no subendotélio, é exposto, assim como expôs o colágeno que a gente viu na hemostasia primária. Então, esse fator vai se ligar ao fator 7, começando aqui pelo fator 7, que ele é circulante no plasma, se liga ao fator tecidual, que é o fator 3, e de modo que ele atua tanto como um receptor, como um cofator. E nessa atuação como cofator, ele converte o fator 7 em fator 7 ativado, como vocês podem ver. Sempre que aparecer, né, esse Azinho está significando que o fator foi ativado, né? Já que ele fica inativado na circulação, e aí quando a lesão acontece, todas as reações que a gente está vendo vão levar à sua ativação. Esse complexo vai ativar outro fator, que é o fator 9, lá em cima, e também o fator 10, como vocês conseguem ver. A questão é que ele ativa principalmente o fator 9, vocês podem até ver a diferenciação entre a espessura das setas. Ele ativa principalmente esse fator 9, enquanto que o fator 10, a gente viu que ele ativa só que de uma maneira suplementar. E vocês vão entender por quê, porque quem ativa principalmente é o 9 lá embaixo, né? Então o fator 10 ele é ativado de maneira suplementar pelo fator 7. Esse complexo, então, uma vez que, né, o fator 5, o fator 10 está ativado, ele consegue se ligar com o fator 5. Esse fator 5 é interessante porque ele é proveniente lá dos grânulos alfa que os meninos trouxeram no seminário passado. Lembra que tinha os grânulos que produziam, tinha síntese proteica e esses grânulos liberavam fator 5, então ele vai ser útil aqui. Quando eu tenho essa ligação do fator 10 com o fator 5, eu começo a ter uma pequena produção de trombina, que é esse T que vocês estão vendo. Só que, qual é a chave dessa questão? É que essa produção ainda é insuficiente para gerar o coágulo, porque a gente vai ver que a trombina é um dos principais para promover a formação do coágulo. Só que as quantidades necessárias para isso são grandes, e aqui ela ainda é insuficiente para gerar o coágulo. Então, por que isso acontece? Porque essas quantidades insuficientes são necessárias para retroalimentar a própria coagulação. Daí é que está. A concentração é pequena porque ela é suficiente somente para fazer esse feedback, para fazer essa retroalimentação da própria coagulação. Ela vai ativar o fator 5, 3 fatores, né? O fator 5, o fator 8 e o fator 11. E também receptores da superfície plaquetária. Então, se a geração de trombina até então tá pequena, está insuficiente, é necessário o quê? Uma amplificação. É por isso que vem esse segundo ponto. As quantidades ainda estão pequenas, então a trombina
as pequenas quantidades geradas, elas se ligam de maneira com muita afinidade, né? A glicoproteína, mais especificamente a glicoproteína 1B, e ela sofre naquela alteração conformacional que a gente viu lá no início, né? E aí engatilha todo o processo de sinalização intracelular, que também é em cascata, que vai gerar ativação plaquetária, porque é mudança do citoesqueleto, tudo isso, né? E também expressão de fosfatidilcerina na superfície da plaqueta. Essa trombina ela vai agir principalmente sobre o fator 8. Então, ela ativa o fator 8, tá vendo ali? Ela ativa o fator 8 de modo que ela ela desacopla o fator 8 ao fator de von Willebrand. Lembra que ele estava ligado ao fator de von Willebrand primeiro? Então, a trombina é importante para isso. Ela tira o fator de von Willebrand da jogada e ativa, né? Deixa o fator 8 livre, né? Ativo, para que ele possa se complexar com o fator 9, que foi gerado anteriormente, né? Que foi ativado anteriormente lá na primeira parte, que é aquela de iniciação. Então, ele vai se ligar, esse fator 9, ele se liga tanto ao fator 8, né? Que a gente está vendo aí, que é uma ação que depende dele, né, do fator 8, da presença desse fator 8, consequentemente depende de trombina, e aí forma esse complexo, que é o complexo 9-8 ativados, né, que é o chamado complexo tenase, que estava na apresentação do professor Marcelo, inclusive. Esse complexo tenase é o complexo 9-8 ativados. Esse complexo é importante porque ele ativa o fator 10. Esse fator 10, que forma o complexo com o fator 5, lá embaixo, e a partir desse complexo formado, você começa finalmente a ter uma geração muito grande, uma geração muito grande de trombina, porque esse complexo é responsável, como vocês podem ver ali, por converter protrombina em trombina. Ou seja, até então a gente tinha quantidades pequenas de trombina, porque eu não estava convertendo protrombina em trombina, eu não estava convertendo protrombina em trombina o suficiente ainda, porque eu não tinha o complexo 5, o complexo 10,5, né? A partir do momento que eu tenho esse complexo, eu começo a ter uma explosão, né, de trombina ali disponível. Esse fator, esse complexo 10,5, ele é chamado de complexo protrombinase, exatamente por esse motivo, de converter protrombina em trombina. É só quando eu tenho a quantidade, com essa quantidade, com esse aumento gradual, né, na quantidade de trombina, que eu vou ter a clivagem do fator 1 da cascata, que é exatamente ele, o fibrinogênio. Aí, a partir do momento que a trombina, que eu falei que tem esse papel tão fundamental, que tem até do lado, vocês conseguem ver como a trombina ocupa um papel central. A trombina, ela vai clivar o fibrinogênio em fibrina, em monômeros de fibrina, ou seja, nas unidades essenciais, né, constitucionais da rede de fibrina. Então, essa trombina ativa o fator 13, que é um fator que está ali mais distante, ó, tá vendo? A trombina é importante por ativar também o fator 13, e esse fator 13 é que vai estabilizar o coágulo de fibrina, que até então foi formado, ainda está instável, como vocês podem ver. De fator 1 vai para a fibrina, só que ainda é instável, né? E só a partir do fator 13, que está de fora, aí, ou seja, ele necessita da presença da trombina, que ele vai ser convertido em fator 13A. E aí o fator 13 ativado, que de fato estabiliza essa ligação. Como ele faz isso? Através de ligações covalentes, né? Ele realiza ligações covalentes cruzadas, e aí, a partir disso, a gente sabe que são ligações fortes, né? E aí a gente consegue ter a estabilidade desse coágulo, dessa rede de fibrina. Adicionalmente, a trombina, mais uma vez, ela ativa o fator 11, que está ali em cima, tá vendo? Sempre que tem o T como está assinalado. Ela ativa o fator 11, que está na superfície da plaqueta. E esse fator 11 é importante por quê? Porque ele faz parte do feedback, né? Ele não tem, pelo que a gente viu, ele não tem um papel na iniciação da coagulação em si, mas sim esse papel suplementar, que é ele retroalimenta ao ativar o fator 9, tá vendo? Que é um dos primeiros lá atrás. E aí, com mais fator 9 disponível, eu vou ter mais fator 10, né, disponível, já que eu preciso do complexo do fator 9 para ativar o fator 10 em sequência, né?
Aí nisso, vale a pena a gente ressaltar o ponto da vitamina K, né, que o professor falou. Vou aproveitar para ressaltar aqui agora, já que eu acabei de falar desses fatores. Ali do lado eu só tinha colocado, né, que aquela parte do fator 13, que eu tenho os monômeros de fibrina, eles só polimerizam e se tornam estáveis pela ligação cruzada, né? Porque Isso, essa aí é a ligação fase de cruzada, estabilização, perfeito. a estabilização, essa ligação cruzada adiciona novas pontes transaminase, porque só ponte de hidrogênio, que é o que a gente tinha antes, não seria suficiente para estabilizar essa rede toda. Perfeito. Vamos para o próximo, João. Então, esse aqui dá para a gente até falar mais brevemente, que é essa divisão, só para não pular, que é essa divisão tradicional de via intrínseca e via extrínseca, né, já está caindo por terra. Ela é bastante útil quando a gente fala de diagnóstico laboratorial, mas na parte de fisiologia ela pode na verdade, nos confundir, entendeu? Então, ela é inadequada para esse entendimento da fisiologia, de como a coagulação funciona, pelo que a gente acabou de ver, né? E, assim, ela continua sendo interessante pelo caráter didático, né, dela. Então, quando a gente está estudando ali, as primeiras vezes que a gente estava estudando a coagulação, ela ajuda, porque ela faz essa separação e você consegue ver que é essa convergência para uma via, né? Só que quando a gente percebe que há uma diferença de eficiência entre os complexos dos fatores, a gente percebe qual é o calcanhar de Aquiles dela, né? Qual é essa fraqueza dela. Então, a utilidade dela ainda se mantém e a importância de a gente ter ela em mente é mais pela interpretação dos exames laboratoriais, que a gente vai comentar posteriormente, o TP, que às vezes aparece como INR, e o TTPA, porque o TP vai poder avaliar a extrínseca e o TTPA a intrínseca. Então, você saber que essas duas vias existem e que a intrínseca é aquela que tem mais fatores, né? E a extrínseca é aquela que começa com fator tecidual e que é mais curtinha, é importante para você saber na hora do diagnóstico laboratorial, porque você tem o TP e TTPA e eles realmente avaliam elas separadamente, além da via comum. Só para complementar mesmo, só para enriquecer a ideia aí, é que a via intrínseca, ou melhor, a tenase intrínseca, né, ela depende muito da presença do metabolismo da plaqueta, por causa dos receptores e da produção dos mediadores, dos fatores, né? Sim, aqueles grânulos, né, que o pessoal do seminário passado trouxe. Isso, então bastante atividade nessa hora. A tenase intrínseca depende muito da presença da agregação plaquetária. Vamos seguir, João. Então, a gente discutiu para vocês a coagulação, mas é importante ter também em mente a regulação dessa coagulação, né? Afinal, se ela ocorresse de uma maneira ilimitada, de uma maneira desenfreada, a trombose resultante poderia ocluir vasos sanguíneos, né? Inclusive. Então, para isso, a gente tem alguns fatores, alguns inibidores dos fatores de coagulação. A primeira forma aí, e o principal inibidor nesse sentido é o TFPI, que é o fator é o inibidor, né, do fator tecidual. E ele é sintetizado também pelas células endoteliais, está presente no plasma e também nas plaquetas. Então, no sítio da lesão, ele vai se acumular, esse fator inibidor, né, gradualmente vai sendo aumentado, e ele é responsável por inibir fatores específicos da coagulação. E quem ele inibe? Fator 10, que se vocês lembram lá, lembra que converge na clássica via comum, converge para ele? E olha quem ele inibe. O fator 10, o 7 e o fator tecidual, que é o que ele recebe o nome, né? E, consequentemente, ele limita essa via, como era chamada, né? Essa via in vivo, essa via intrínseca. A inativação direta também da trombina e de outros fatores serinoproteases que estão ali circulantes. Nesse ponto, vale a gente ressaltar outro inibidor, que é a antitrombina. Como seu nome já fala, ela é um potente, né, antagonista aí da trombina, porque ela inativa ela inativa a trombina. E também tem a heparina, né? A heparina ela potencializa a ação da antitrombina, consequentemente minimizando a ação da trombina. Além delas, a gente tem as proteínas C e S, que é esse sistema chamado sistema trombomodulina. As proteínas C e S, que os meninos até trouxeram no seminário, né, falaram que a proteína S é cofator da C, elas são inibidores de fatores de coagulação, que são o fator 5 e o fator 8. O fator 5 e o fator 8, na verdade, são cofatores, né?
como a gente viu. Então, a trombina, ela se liga ao receptor de trombobondulina, como vocês podem ver aqui na imagem, tá vendo ali embaixo? Trombina se ligando ao receptor de trombobondulina na célula endotelial, e esse complexo ativa a proteína C. Essa proteína C é dependente de vitamina K. Olha ela mais uma vez aqui. Então, ela não está só lá no fígado, não é importante só nos fatores mesmo de coagulação, mas também na regulação da coagulação. Então, lá, essa vitamina K, ela que ela está ligada com que ela é necessária para ativar a proteína C nas células endoteliais. Depois que essa ativação ocorre com a ligação da trombina, ela vai ser importante para inativar os fatores 5 e 8. Então, os fatores 5 e 8 que estão disponíveis ali, ativados, que já foram ativados, eles podem ser inativados. E dessa maneira você consegue regular, né, a coagulação, evitando que você tenha uma geração muito grande de trombina, porque a gente viu que esses fatores são necessários para você ter a geração de trombina. Uma vez que eu inativo eles, eu diminuo a geração de trombina, que é esse grande objetivo para regular a coagulação. A proteína C, né, mas foi até um ponto que os meninos no seminário trouxeram, é que como ela tem esse cofator da proteína S, e a proteína S depende de vitamina K, demonstra como a vitamina K é tão importante em ambos os processos, tanto de coagulação como da coagulação propriamente dita, como na regulação dessa coagulação. E também o fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo é importante ter em mente porque na região que foi lesada, ali no tecido, o fluxo sanguíneo, ele dilui e dispersa os fatores que estão ativados ali, né, antes que se forme mais fibrina. Então, isso também regula, o próprio fluxo sanguíneo consegue regular a ponto que ele dilui e dispersa alguns dos fatores que estão ativados ali. Aí a circulação vai seguir, né? E esses fatores, eles vão desembocar nas células parenquimatosas do fígado. Então, lá no fígado, eles vão parar e no fígado a gente sabe que tem aqueles macrófagos residentes, né? Que eles são as famosas células de Kupffer lá. Eles vão ser responsáveis por remover esse excesso de fatores ativados. E também outras células reticuloendoteliais podem ser removidas lá. Então, mais uma vez, o fígado exercendo esse papel importante. E por último, a fibrinólise. A própria fibrinólise, ou seja, a dissolução do coágulo de fibrina, vai regular a coagulação. E aí a gente dedicou um momento só para ela. A gente pode ver a seguir. Então, a fibrinólise ela é definida como essa degradação da fibrina e é mediada pela plasmina, através do sistema fibrinolítico, que algumas vezes vocês podem encontrar como nome sistema plasminogênio plasmina. Ou seja, a coagulação não tem o fibrinogênio e a fibrina, a fibrinólise tem o plasminogênio e a plasmina. Então, esse sistema pode aparecer também com esse nome. A atividade proteolítica desse sistema é que vai ser responsável por dissolver a rede de fibrina. E como ocorre? As células endoteliais foram lesionadas, elas liberam alguns ativadores de plasminogênio. Esses ativadores a gente trouxe dois, que é o TPA e o UPA. Então vocês podem ver aqui, né? Células endoteliais lesadas liberam os ativadores de plasminogênio, esses dois. Esses ativadores, TPA e UPA, eles clivam plasminogênio em plasmina, né? Semelhante com o que a trombina fazia com o fibrinogênio, lembra? Que clivava fibrinogênio e fibrina. Então, de maneira semelhante. E então eu passo a ter plasmina disponível, né? Que é indispensável para proteolizar a fibrina em seus produtos de degradação, que são, como vocês podem ver aqui, ó, a fibrina ela é convertida em produtos de degradação a partir do momento que eu tenho a plasmina formada. Nisso, a gente viu que, até uma curiosidade, que tem uma substância chamada streptokinase, que é um produto bacteriano, né, de streptococcus e tal. Então, normalmente ela não vai ser encontrada no corpo, porém, ela é um potente ativador de plasminogênio, olha só. Então, ela vai induzir fibrinólise. Então, tem um efeito, a gente pode chamar, ela tem um efeito antitrombótico. Inclusive, cheguei a ver que tem terapias já utilizando, tem alguns trabalhos mais recentes já estão mostrando ela sendo utilizada, a streptokinase, sendo utilizada como em terapias, né, antitrombóticas.
Aí, em seguida, a gente tem, assim como a gente, para a coagulação, trouxe a regulação, para a fibrinose, ela também tem a sua regulação própria. Pode passar, João. Essa regulação da fibrinose, ela vai envolver algumas substâncias que a gente elencou aqui para vocês. Primeiro, essa PAI, que é inibidor do ativador de plasminogênio, liberado também pelas células endoteliais, mas não só por elas, como também pelas plaquetas ativadas. Ele inativa o TPA. Lembra que o TPA era o ativador de plasminogênio, para poder converter em plasmina? Então, se ele inativa o TPA, ele reduz isso. Também, como vocês podem ver aqui na imagem, tá vendo? O segundo ponto é o de inibidores de plasmina, que aí a gente traz o principal representante deles, que é a alfa-2 antiplasmina. Essa alfa-2 é interessante porque ela consegue desativar qualquer plasmina que ainda esteja livre ali, evitando um processo exacerbado, né? Então, você pode ter plasmina livre que acabou escapando dos coágulos e que, se ela permanecesse livre ali, ela ia intensificar, né, essa fibrinólise. Então, a alfa-2 antiplasmina, ela desativa essa plasmina livre. Ou, uma outra via que ela participa é de ocupar os receptores, né, os polímeros de fibrina, na verdade, ela ocupa os polímeros de fibrina durante a coagulação, enquanto a coagulação ocorre, e aí impede que a plasmina exerça uma atividade excessiva. Então, acaba regulando esse processo, porque eu vou ter mais polímeros ocupados por ela, pela alfa-2 antiplasmina. E tem o fígado, né, que impede a fibrinólise excessiva, já que o TPA e o UPA, que são ativadores de plasminogênio, são eliminados pelo fígado. Então, ele consegue fazer essa regulação também. E aí, juntos, elas vão controlando as taxas de fibrinose, vai sempre desacelerando o processo, sempre que necessário. E um dos mais novos que a gente viu, que é esse último aí, onde eu pesquisei, estava dizendo que ele é um dos mais recentes, assim, mais recentes componentes desse sistema, que é o TAF, né, que é inibidor da fibrinólise ativado AT, ativado pela trombina. O nome dele já sugere o que ele faz, né, assim como os outros. Ele tem uma via que é dependente da ligação da trombina à trombomodulina. Então, o TAF, olha ali, como vocês estão vendo ele depende da trombina para ser ativado. Então, ele acaba sendo uma interconexão entre esses dois processos antagônicos. Porque de um lado da trombina a gente tem a coagulação e do outro lado a gente tem a fibrinose. Então, ele está bem ali no link, né? Ele ocupa um ponto de conexão entre os dois sistemas antagônicos, o de coagulação e o fibrinolítico. E, por fim, hoje já se sabe que, apesar de o sistema fibrinolítico, obviamente, ter essa função hemostática, né, primordial, ele não faz só isso. Ele também tem participação em outros processos, como remodelagem de matriz extracelular, junto com a cicatrização, né, tecidual. Está relacionado também com crescimento e disseminação tumoral, ou seja, ele é aplicável na área de oncologia. Em alguns processos infecciosos e inflamatórios, esse sistema também age. Então, é só para deixar claro para vocês que, conforme, né, vai evoluindo os conhecimentos, já se sabe que esse sistema não é só da hemostasia, ele não é exclusivo da hemostasia, mas ele participa de outros acontecimentos também. E aí vem os testes, né, de função hemostática, que a gente trouxe para vocês só alguns. Começando pelo hemograma completo. Os seminários dos meninos trouxeram, né, os conceitos de trombocitopenia, de plaquetocitose. Então, a trombocitopenia geralmente é uma causa comum, né, de sangramento anormal, quando a gente olha o hemograma. E os pacientes que têm uma suspeita de doença precisam, né, inicialmente devem fazer esse hemograma para incluir a contagem de plaquetas, como a gente viu, e também fazer o exame microscópico da distensão sanguínea, né? Que acredito até que o professor comentou das práticas, né, que eu ainda não tive. Além de estabelecer isso, essa presença da trombocitopenia, que pode ser por vários processos, né, até por leucemia aguda, como a gente viu, tem alguns contadores modernos que eles conseguem até mesmo estimar o volume plaquetário médio, semelhante com o volume eritrocitário médio. Então, o volume plaquetário médio, que é o VPM, já tem alguns aparelhos mais modernos que conseguem estimá-lo, e aí faz parte desse hemograma. Só que, como ainda é uma tecnologia que não está tão acessível, ele não é usado de rotina, né? Ele não está rotineiramente presente. É mais se já tiver suspeita de um distúrbio plaquetário, que são assuntos posteriores aí.
Em seguida, a gente tem os testes, né? A gente trouxe o TT, o TP e o TTPA. O TT, ele é o teste de trombina, então, consequentemente, ele avalia só aquela via comum mesmo. Ele é sensível à deficiência, se tiver uma deficiência de fibrinogênio e de trombina, ele é sensível a isso, porque como ele avalia a trombina, se eu tenho uma deficiência de fibrinogênio, né, eu consigo estimar através do tempo. Esse tempo ele fica entre 14 e 16 segundos em plasmas normais. Então tem essa variação até pequena entre 14 e 16 segundos. Já o TP, ele vai avaliar a via extrínseca. Então, vai avaliar fatores como o 7, o 10, né, o 5. A via extrínseca é a via comum, né? O 7, o 10, o 5 e a protrombina e o fibrinogênio. O tempo normal de coagulação é de 10 a 14 segundos. Então, é um tempo um pouco menor, né, do que o do TT. E o tempo de protrombina, ele também conhecido, é porque às vezes aparece com outros nomes, eu não podia esquecer de falar isso para vocês, que TP às vezes aparece como TAP, né? Então, é o tempo de protrombina. Ele avalia a via extrínseca e a via comum, só que o procedimento, né, para você fazê-lo é de estabelecer a formação do coágulo de fibrina. Então, a partir do fator 7, que culmina na conversão do fibrinogênio, que é o fator 1 em fibrina. Então, no procedimento, você adiciona, junto ao plasma citratado do paciente, lembra que a gente viu lá nos tubos, né? O citrato é um dos componentes. Então, o plasma tem que estar citratado, você vai adicionar cálcio e tromboplastina, que é rica tanto em fosfolipídios e em fator tecidual. E aí vai esperar ocorrer a formação do coágulo, né, naquele tempo que eu falei. E aí o tempo de coagulação vai ser calculado, e isso pode ser feito tanto por métodos ópticos, o famoso olhômetro, como por métodos mecânicos. E aí você reporta ele em segundos. Em seguida, a gente tem o tempo de sangramento, né, João? Você vai falar do tempo de sangramento? O tempo de sangramento é utilizado para medir aquela primeira fase da hemostasia, a hemostasia primária, né? Já que ele está diretamente ligado àquela ação rápida das plaquetas. Então, pode ser feito por diversos métodos, como o método de Duck, o método de Ive, que, resumindo bem, é fazer um furo ou no lóbulo da orelha, com o método de Duke, ou através da punção no antebraço, na pressão, insuflado com pressão, no manguito de pressão. E, porém, esses métodos estão sendo amplamente substituídos pelo TT, o TP e o TTPA, por diversos motivos, além de ser mais desconfortável, a precisão dos outros métodos é melhor. Então, basicamente, o teste de sangramento ele está ficando um pouco em desuso em relação aos outros. Já o teste de função plaquetária, ele vai, né, é chamado também de agregometria das plaquetas. Então, a gente vai avaliar exatamente essa agregação, mede a queda na absorção da luz. Olha só, quando a luz passa, uma luz incidente passa no plasma, se o plasma estiver rico em plaquetas, né, ou seja, as plaquetas estiverem bastante agregadas, você tem uma dispersão diferente da luz do que se o plasma estiver pobre em plaquetas, né? Então, essa agregação primária é desencadeada por um agente externo que você vai adicionar no tubo, que vai ocorrer a reação, e esse agente externo vai favorecer a agregação plaquetária. E os agregantes externos são vários, né? Tem o ADP, que foi falado, colágeno, tem também ácido araquidônico e até adrenalina também. E aí o padrão de resposta de cada um desses agentes vai mudar, vai depender de qual agente está sendo utilizado. Mas, no geral, é essa análise da absorção, da absorbância da luz, quando incide na amostra, né? Que você forçou uma coagulação a acontecer. E os testes de fibrinólise,
João quiser falar, terminar. Por fim, o teste de fibrinólise, ele vai, através de vários métodos, ele vai detectar os produtos da degradação do fibrinogênio e de fibrina. Então, os níveis aumentados dos ativadores de plasminogênio ou os níveis baixos de plasminogênio, eles podem indicar uma fibrinólise. Então, são métodos utilizados para detecção no soro desses produtos e são detectados por esse tempo, né, diminuído entre a lise de coágulo, a lise do coágulo. Então, é utilizado para medir esse tempo da fibrinólise no in vitro, né? Beleza. Aí seguindo, gente, a gente tem somente nossas referências. E é isso.